Leitura da ata. Ata da sexta reunião ordinária da 8ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 16 de agosto de 2016. Presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Carlos Gueiro, Vicente André Gomes e Henrique Leite. Aos 16 dias do mês de agosto de 2016, às 9 horas, na sala João Nego Montes Filho, sala das sessões, na terra da Casa Mariana, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, estado capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal sob a presidente vereador Carlos Gueiro. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Almir Fernando e Eurico Freire. Prendo os demais vereadores desse poder: Aimee Carvalho, Alfredo Santana, Almir Fernando, André Regis, Antônio Luiz Neto, Carlos Gueiro, Eduardo Xera, Eduardo Marques, Eurico Freire, Gilberto Alves, Jadeval de Lima, Jaime Fora, João de Liberal, Luiz Eustáquio, Michele Colles, Vicente André Gomildo Brito. Assumiu o presidente do trabalho, o vereador Vicente André Gama. Havendo número legal, o senhor presidente declara aberto o trabalho, solicitando ao secretário poder-se a leitura da ata da reunião anterior, que foi feita submetida à pressão do plenário, foi a mesma aprovada sem restrições. Dado prosseguimento do trabalho, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário proceder-se à leitura do expediente de dia, do qual constaram a seguinte matéria: projeto de lei 109 de autoria vereador Antônio Luiz, projeto de lei 113 de autoria vereador Maria Reais, requerimento número 3516 de autoria do vereador Mar Ricardo, 3528 de autoria do vereador Almir Fernando, 3542 de autoria da vereadora Michele Colles. O senhor presidente, em seguida, determinou para o secretário proceder chamada regimental, oportunidade de quem foram registrados as pernas dos senhores vereadores. Não havendo número regimental para deliberar as matérias da ordem do dia, o senhor presidente passou os trabalhos para o horário destinado ao grande expediente. O primeiro orador a fazer uso da tribuna foi o vereador Eurico Freire, que discutiu a fiscalização de obras de concessionária que contempla em seu projeto número 90. O vereador Jaime Fora, que reiterou que o projeto precisa ser aprovado, pois essa problemática reduz a mobilidade da cidade. André Regis parabenizou o vereador pelo tema trazido. O senhor presidente, em seguida, determinou para o secretário proceder-se à chamada regimental, a oportunidade em que foram registradas a presença dos vereadores. Foram justificadas as ausências dos senhores vereadores Eto Luna, de modo de ver, Stefano Minuto. Fizeram uso da palavra pelo tempo de tolerância, vereador André Regis, que tratou sobre o amplo mapeamento da Escola Municipal de Ensino. A Prefeitura informou que esse raio-x está acessível também a smartphone e mostra a situação detalhada de quando as tretas. A vereadora do interior da Isabela de Rondão repercutiu a preocupação a respeito da fala do ministro da Saúde sobre o fato dos homens trabalharem mais e não acharem tempo para a saúde preventiva. O Mar Ricardo, que fez crítica ao governo federal, está tirando direitos dos trabalhadores, citou a diminuição do SUS, fez uso da palavra questão de ordem, da Isabela de Rondão, comunicando sobre a solenidade de sua autoria. Assumiu o presidente da mesa, o vereador Henrique Leite, fez uso da palavra tempo de tolerância, o vereador Eurico Freire, que protestou também sobre a diminuição do SUS, enfatizando sua importância. Nada mais havendo atrasado, o senhor presidente convocou a casa para se reunir logo mais de 9 horas em caráter solene. No local do costume, declarou encerrada a presente reunião. Ata da reunião solene para entrega do título de cidadão do Recife, senhor Francisco Pereira Rocha, realizado dia 16 de agosto. Presidente do excelentíssimo senhor vereador Alfredo de Oliveira, o presidente escalado para as gestões. 16 dias do mês de agosto de 2016, salão das sessões, no andar 10 da Casa Mariana, situada a Princesa Isabel, número 410, bairro da Vila. Senhor presidente, a próxima reunião-se ao municipal, caráter solene, para o presidente vereador Alfredo Santana. Alberto dos Trabalhos, o senhor presidente convidou para compor a mesa os seguintes convidados: senhora Maria de Lourdes Pires, esposa homenageado, senhor Flávio Ferraz Santiago, Ricardo Dias Diniz, presidente Cipérez, excelentíssimo senhor vereador Marco Aurélio, autor da proposta. O presidente seguinte solicitou que a comissão composta pela senhora Ana Tortes, chefe cerimonial, a senhora Maria de Lourdes Pires Rocha, e pelo vereador Marco Aurélio, conduzisse o plenário homenageado.
Condenado senhor presidente, solicitou de todo de pé o vice em execução do hino nacional. Aplauso, dando prosseguimento. O senhor presidente convidou o vereador Marco Aurélio toda a proposta para ocupar a tribuna fazer as suas considerações. O orador iniciou seu pronunciamento, saudando os componentes da mesa e demais convidados do recinto plenário. Em seguida, destacou outros professores. Aplauso, dando andamento de trabalho, o senhor presidente convidou o professor José Carlos, o orador saudou os componentes da mesa, fez a sua, ressaltou ainda que todos que convém ser uma pessoa compreensiva. Aplauso, convidado o senhor presidente convidou o senhor início para fazer uma homenagem especial, boa tribuna, representante da Escola Estadual Mascarenhas de Moraes, declarou versos para marcar essa data. O senhor presidente convidou o novo cidadão do Recife a subir a tribuna e fazer suas considerações. Então, o senhor presidente fez suas considerações finais, convidando a todos para o coquetel. E convidou, em caráter solene, no local do costume, declarou encerrada a presente reunião. Reunião solene, em homenagem aos 10 anos da Lei Maria da Penha, realizada dia 17 de agosto de 2016. Às 10 horas, na sala de reunião, número tal, na cidade de Recife, da Câmara Municipal do Recife, em caráter solene, senhor presidente vereador Alfredo Santana. Aberto os trabalhos, senhor presidente compôs a mesa, o senhor Jéssica Barbosa Mourinho, representante coletivo, Mário Negmonte, Renato Oliveira, de Direito, Isabela de Rodão, autora da proposta, convidado, o senhor presidente soltou todo de pé o vice-hino nacional. O senhor presidente convidou a vereadores para ocupar a tribuna e fazer suas considerações. Aplausos. Em seguida, o senhor presidente registrou a presença das autoridades, fez ponderações sobre a mulher e como ela é forte. Na sequência, o senhor presidente do trabalho, a senhora vereadora Isabela de Rodão, assumiu a presidente do trabalho. Dando continuidade, o senhor presidente convidou a senhora Maria Mandeiro para ocupar a tribuna e fazer suas considerações. No que foi aplaudido, dando continuidade, o senhor presidente convidou a senhora Jéssica para ocupar a tribuna e fazer suas considerações. A oradora mencionou as posturas religiosas que são inimigas das mulheres dentro da casa. Dando consequência, o presidente convidou André Carneiro para ocupar a tribuna. Aplausos. Em prosseguimento, o senhor presidente convidou a senhora Maria para ocupar a tribuna. A oradora foi aplaudida. A oradora saudou também e parabenizou o vereador pela iniciativa. Em continuidade, convidou a senhora para o aplicativo médico para ocupar. Aplauso, dando prosseguimento à reunião. O senhor presidente fez as considerações finais, discutindo sobre a situação da mulher dentro da sociedade, convocou a casa para se reunir logo mais de 19 horas para uma sessão em caráter solene, declarou encerrada a presente reunião. Reunião solene em homenagem aos 157 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, realizado 17 de agosto, o presidente, o senhor Alfredo Santana, e da excelentíssima senhora vereadora Michele Colles, aos 17 dias do mês de agosto, 18 horas, sala das sessões, na Andaté Zé Mariano, situado em Terceira Isabel, capital do Rio, reunir-se a Câmara Municipal de caráter solene, senhor presidente vereador oficial Alberto Trabalho, senhor presidente compôs da mesa, reverendo Juarez Marcondes Filho, secretário executivo do Conselho, Supremo Conselho. Aqui tem conselho, é concílio, viu, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Roberval Góes, pastor presbiteriano de Pernambuco, reverendo Samuel Santos, representante de Pernambuco, reverendo Jéssica Martins, pastor emérito da Igreja Brasil, excelentíssima senhora vereadora, autora do requerimento, convidado sobre todos, o vice-hino nacional brasileiro, aplauso. O presidente convidou a vereadora Michele Colles para ocupar a tribuna fazer as suas considerações, saudou a todos, comentou que a reunião solene visa homenagear uma das instituições mais importantes do nosso país. O coro, na sequência, o senhor presidente convidou o coro Boas Novas para que fizesse uma apresentação, aplauso. O senhor presidente convidou mais uma vez a vereadora Michele Colles para que fizesse a entrega das placas, seguintes homenageados. O senhor presidente passou os trabalhos para a vereadora Michele Colles, que assumiu a presidência, convidou o senhor Juarez Marcondes para ocupar a tribuna e fazer as considerações. O orador cumprimentou todos, discorreu um pouco sobre a história da igreja. Na sequência, o senhor presidente convidou o presbítero Josimar Henrique para fazer uso da tribuna. A senhora presidente convidou o reverendo para ocupar a tribuna. Ocupou a tribuna de todo mundo. A senhora presidente registrou a presença de algumas autoridades presentes no plenário. Ela convidou a jovem Clara Dourado, o jovem Danilo. A senhora presidente registrou mais uma vez a presença de mais algumas autoridades presentes no plenário. Em seguida, a senhora presidente convidou o reverendo Samuel para fazer suas coisas, deixar uma oração. O orador agradeceu a vereadora, homenagem
agradeceu a vida pela vida de cada componente. A senhora presidente fez as suas considerações e convidou todos para um coquetel no Jardim Interno, em caráter solene e normal de costume. Declarou encerrada a presente reunião, que foi lavrada, prenteada, depois lida e aprovada. Feita a leitura de todas as atas das reuniões, senhor presidente, do dia 16 e do dia 17. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovada a ata. Leitura do expediente. Projeto de Lei 114/2016, de autoria do vereador Davi Muniz. Projeto de Lei 115/2016, autoria do vereador Jaime Asfora. O 116/2016, de autoria também do vereador Jaime Asfora. Lei do expediente, senhor presidente. Passaremos agora para o pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Osmar Ricardo. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, nessa última sexta-feira, dia 12 de agosto, a Polícia Federal concluiu o inquérito do triplex que iniciava a dona do triplex do Guarujá. O vereador do PSDB deve saber qual é o texto, né? Inclusive, as emissoras de televisão, a Globo e os partidos aliados do Temer, queremos dizer que o ex-presidente Lula não foi indiciado do triplex, né? E, na verdade, a pessoa indiciada é a dona do triplex, verdadeiramente, que a Globo, junto com essa mídia golpista, junto com os partidos, tentaram levar para a sociedade que o triplex era do ex-presidente Lula. E está no site já, né? A Polícia Federal entregou à Justiça na última sexta-feira, dia 12 de agosto, o relatório final sobre a fase do triplex da Lava Jato. Defragada no dia 27 de janeiro de 2016, foram indiciados a publicitária Nessi Walker, que admitiu ser a verdadeira dona do triplex do condomínio Salauris, no Guarujá. Funcionária. Está no site da UOL, e aí quem quiser pegar, é bom, porque aqui foi defragado vários vereadores da oposição ao governo federal, de que o triplex, de que a vida do Lula e da Dilma foi praticamente toda vasculhada, né, na vida pessoal delas, inclusive, e o que pegaram da Dilma foi a pedalada, que a própria Justiça diz hoje que não existiu pedalada, que arquivou o processo. E agora do Lula, um dos processos do Lula, que era o triplex, ele não é mais réu da Lava Jato sobre a questão do triplex, vereadora Isabela de Rodão. Mostra que a mídia continua, né, forçando a barra pelo golpe. As emissoras que eram para fazer, desmentir tudo que fizeram durante o tempo, não fizeram isso. Mas a gente vai tentar fazer isso nas redes sociais, que não vai abranger o povão, o povo todo, mas a gente vai reproduzir isso para toda a sociedade, vereador Eurico. Porque o sentimento, para as pessoas, porque 77% da população do Brasil já é contra esse golpe. Aqueles que batiam panela, que eram a favor do golpe, esqueceram de bater a panela porque reconhecem que o que foi feito, de fato, foi uma retirada da democracia, do direito das pessoas. Daqueles que votaram em Dilma e daqueles que não votaram, né? Foi uma forçação de barra do DEM, que aqui no nosso estado representa Mendonça Filho, do PSDB, que em nosso estado representa Bruno Araújo, e Daniel Coelho, candidato a prefeito. Mostra aqueles que são golpistas, que de fato querem tirar direito das pessoas. E quando a gente
cada vez fica mais claro para a gente e para a sociedade que o Lula não está envolvido, que tenta envolver o Lula em várias maracutaias, querendo demonstrar e denegrir a imagem dele. No final a gente vê que não tem nada a ver. E isso bateu muito, eu digo porque esse lado do triplex, quando a gente andava nas comunidades, no bairro de Santa Mara, na hora descoberta que a gente ia, algumas pessoas abordavam a gente, vereador, para perguntar se era verdade aquilo ou não. E a gente vê hoje, né, a Polícia Federal terminar o inquérito, investigando e mostrando que o ex-presidente Lula não está envolvido nessas maracutaias, que o PSDB, o PSB de Pernambuco também, em nome do prefeito Geraldo Júlio, também é um dos golpistas que tiraram um governo, né, democrático, popular, eleito pelo povo. E são esses partidos, PPS, PSB, PSDB, DEM e outros partidos menores, PP e o PR aqui em Pernambuco, que participaram desse golpe contra a democracia e contra o direito do povo. Obrigado, senhor presidente. Vereador Eurico Freire. Senhor presidente, vereador Vicente André Gomes, senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa, todos que nos acompanham, bom dia. Eu venho à tribuna esta manhã para fazer um devido registro, uma homenagem, um reconhecimento a todos, seja do governo federal, as representações estaduais, municipais, que colaboraram para a realização das Olimpíadas que o nosso país sediou. Muito comum escutarmos, quando tratava-se ainda da expectativa dessa realização, olhares pessimistas de que o Brasil não teria condições, senhor presidente, em face da crise em que passa, em que enfrenta, de realizar essa Olimpíada. A Olimpíada foi realizada desde sua abertura com elogios, não só em nosso país, no território nacional, mas da imprensa internacional, conduzida com maestria, de fato, não podia ser diferente, enfrentando muitas dificuldades, não se supera de uma hora para outra as mazelas que a cidade do Rio de Janeiro enfrenta, que o país enfrenta, mas é sem dúvida uma oportunidade de promovermos a importância do esporte e traz, senhores e senhoras, uma reflexão, uma provocação para o poder público, para nós, vereadores, vereadoras da Legislatura Municipal do Recife, de que o Brasil não é tão somente como se propaga o país do futebol, mas tantos outros esportes que ainda estão sob a sombra, que ainda não têm o devido tratamento, o devido espaço de incentivo público, representando o nosso país, mostrando a importância de que o jovem, de que a jovem da periferia, seja da classe média, seja da escola privada, mas que a nossa juventude precisa ser inserida, precisa ter oportunidade de praticar esporte. Sabemos de todo o esforço feito pela Legislatura Municipal do Recife, mas sabemos que precisamos avançar e avançar muito. E aqui a gente aproveita para fazer a provocação não só ao nosso município, mas ao nosso estado também e ao nosso governo federal. Tivemos representações de Pernambuco, a mais conhecida talvez seja, permita aqui a menção, se eu falho, a correção é bem-vinda, mas Iane Marques, que há muito vem representando o nosso país, do sertão do nosso estado, e a gente sabe bem que o incentivo ainda é parco. Nós apresentamos, por fim, aqui nesta Câmara, um projeto de lei que visa
padronizar o projeto de lei de número 57 de 2016, que busca padronizar a escola municipal, o uniforme da escola municipal, com as cores da bandeira do Recife. Tem esse projeto o intuito de promover o civismo, o amor à nossa bandeira, o amor à nossa cidade. E isso, quando feito na devida intensidade, sem dúvida nenhuma, vai ajudar na formação desses jovens para zelar. E muitas vezes essas crianças são instrumentos para também educar os seus pais, seus familiares, no zelo dos mais diversos temas. Pelo meio ambiente, cuidando das árvores, plantando, não jogando lixo na rua, separando lixo. Mas é também esse projeto de lei. Um projeto de lei que vai assegurar economia, senhor presidente, ao erário público, quando o uniforme, muitas vezes de uma gestão a outra, ele é trocado por força da mudança da gestão, vereadora Isabela, ele enseja em gastos, vereador André Reis. E estando aquele uniforme padronizado, garantido por lei, que passará de gestão em gestão, valorizando as cores da nossa bandeira, não haverá mais essa dificuldade de, com urgência, ter que mudar as cores do uniforme, vereador Osmar Ricardo. E que seja também aprovado assim, estendido, a pintura das nossas escolas. Não seja pintada com as cores de partido A, partido B, mas que sejam pintadas com as cores da nossa cidade, promovendo assim o amor à nossa bandeira, à nossa cidade, e também garantindo que não será de uma hora para outra essas escolas pintadas, ensejando assim gastos ao erário, em prejuízo para a nossa comunidade, para a nossa cidade. Muito obrigado. Peço aqui às comissões ainda que aguardam pareceres, para que agilizem os pareceres, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Segurança Pública, para que possa agilizar esse parecer e a gente aprovar esse projeto. Muito obrigado. Vereadora Isabela de Roldão, a última oradora escrita. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, bom dia a todas e todos. Inicialmente, senhor presidente, parabenizar o encerramento das Olimpíadas e fazer um registro aqui de que Pernambuco estava presente e muito bem representado no fechamento ontem. E aqui eu queria muito ressaltar a participação do Maestro Spock, DJ Dolores, Yuri Queiroga, Orquestra Santa Massa, Dolores Isaá, a única mulher que participou desse espaço, Maciel Salu, Fábio Trumer, Janda Silva e André Julião. E aqui ressaltar e parabenizar a participação de Anne Costa, que além de grande amiga, uma excelente profissional, dançarina, passista de frevo e que com certeza abrilhantou ainda mais o encerramento à noite de ontem. E eu queria aqui poder parabenizar essa sensibilidade e esse grande potencial que existe no nosso Estado e que estava tão bem representado por esses artistas que abrilhantaram e muito bem levaram Pernambuco para o mundo ontem à noite. Parabéns a todas e todos que participaram desse momento, Pernambuco para o mundo. Aqui eu queria também, senhor presidente, ressaltar e trazer para Vossas Excelências, nesta manhã, de que essas Olimpíadas 2016 foi uma Olimpíada recorde de participação feminina. E aqui dizer que a nossa primeira medalha de ouro foi para uma mulher, inclusive. Então dizer que tivemos 45% dos nossos atletas eram mulheres. A gente que está sempre nessa luta por espaço, né, por igualdade. Aqui poder parabenizar cada uma dessas mulheres que a gente sabe que não tem a visibilidade que tem o futebol masculino, porque é o único esporte no Brasil com espaço, com visibilidade, com divulgação, com patrocínios, com altos salários. Né? Aqui poder parabenizar todas as atletas, que muitas
cortaram da própria carne para se custear e estar lá presente. Então, dizer desse nosso recorde dos 45%. Interessante porque semana passada, senhor presidente, a gente ouviu uma reportagem, assistimos a uma reportagem, onde um pesquisador, um professor de política da Universidade de Beirute, no Líbano, Daniel Wicks, tratava e discutia a respeito, ele fez um estudo para discutir, para verificar quais seriam as causas para os países campeões em medalhas de ouro, medalhas de prata, medalhas de bronze. Quais seriam os motivos, quais seriam as grandes motivações para que esses países conseguissem desenvolver o esporte com tanto mérito e com tanto resultado positivo? E aí a resposta, na verdade, ele indica três questões fundamentais. E a primeira questão, pasmem, é exatamente o estímulo de mais mulheres no esporte. É compreensível, vereador Almir, que quanto mais mulheres participando do esporte, mais fácil, mais resultado terá o país para receber medalhas. E aqui eu queria dizer que fica para nós, mais uma vez, a lição de que as mulheres precisam estar presentes em todos os espaços, inclusive nos esportes. Haja vista que os grandes países aí, ou melhor, os países que são mais recordistas em medalhas, é o que tem o maior número de mulheres participando. Mas em contraposição a tudo isso, senhor presidente, eu venho aqui, antes de terminar meu tempo, já pedindo a Vossa Excelência uma benevolência de um pouquinho a mais, eu queria aqui poder compartilhar com Vossas Excelências um dado muito triste, muito sério, que está registrado no estado de Pernambuco. Até o mês de junho, vereador Eurico Freire, foram registrados 982 casos de estupro a mulheres. É um número gravíssimo, até porque estes são os números registrados. A gente sabe que o crime de estupro, muitas mulheres não denunciam, muitas mulheres não vão à delegacia, muitas mulheres constrangidas e já intituladas de culpadas não seguem adiante e não dão visibilidade à violência da qual ela é vítima. E aí eu gostaria, senhor presidente, só para finalizar, de dizer que, em contraposição ao estímulo da participação das mulheres nos esportes, o nosso estado de Pernambuco contabiliza um número altíssimo, grave, que nos acende uma luz vermelha e que não nos deverá deixar de piscar em nossa mente, em nosso consciente e inconsciente, de que as mulheres do nosso estado clamam por socorro. Porque até junho do ano de 2016, de janeiro a junho, nós termos registrados quase 1000 casos de violência sexual contra as mulheres, é de fato um assunto gravíssimo, do qual esta casa deverá se apropriar, do qual esta casa deverá levar adiante, dar visibilidade e dizer: as mulheres clamam por socorro, as mulheres clamam por justiça e as mulheres clamam por igualdade e por espaço. Muito obrigada. Encerrado o pequeno expediente, passaremos para o prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 3482, 3483, todos de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão, votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3511, 3564, 3566, todos de 2016, de autoria do vereador André Regis. Em discussão, votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3538, 3539, 3541, todos de 2016, de autoria do vereador Wilton Brito. Em discussão, votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Encerrado o prolongamento, senhor presidente. Chamada regimental.
Senhor presidente, nesse momento o painel eletrônico resiste à presença de 20 vereadores, portanto, número suficiente para deliberar sobre a ordem do dia. Tendo um número suficiente, passaremos para a ordem do dia. Discussão única dos requerimentos 3398, 3481, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, todos de 2016, de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3489, 3490, 3502, 3491, 3490 e 3502, todos de 2016, de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3491, 3509 e 3510, todos de 2016, de autoria do vereador André Regis. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 3492, de 2016, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3514, 3515, 3516, 3544, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3503, 3504, 3505, todos de 2016, de autoria do vereador Aerto Luna. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3506, de 2016, de autoria do vereador Augusto Carreiras. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3507 e 3508, todos de 2016, de autoria do vereador Rogério de Luca. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3512, de 2016, de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 3513 de 2016, de autoria do vereador Osmar Ricardo. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3517, 3518, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, todos de 2016, de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 3540 de 2016, de autoria do vereador Wilton Brito. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 3542 de 2016, de autoria da vereadora Isabela de Roldão. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3549, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, todos de 2015, de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 35, 45, 46, 47, 48,
todos de 2015, de autoria do vereador Jadeval de Lima. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3562, 3563, todos de 2016, de autoria do vereador Marco Menezes. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3565, 3567, todos de autoria do vereador André Regis. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Discussão única dos requerimentos 3568, 3569, 3570, 3571, todos de 2016, de autoria do vereador Henrique Leite. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3572, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, todos de 2016, da autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3590, de autoria do vereador Jaime Asfora. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Senhor presidente, questão de ordem. Vossa Excelência poderia votar em bloco os pareceres de redação que vão ser lidos a seguir. Votar em bloco. Pode, não tem nenhum problema. Discussão única dos pareceres de redação, referente aos projetos de lei número 65/2014, de autoria do vereador Wilton Brito, referente ao projeto de lei número 212 de 2014, de autoria do vereador Heriberto Rafael, referente ao projeto de lei número 86 de 2015, de autoria do vereador Stefano Menudo, do projeto de lei 120 de 2015, da autoria do vereador Almir Fernando, do projeto de lei 180 de 2015, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto, do projeto de lei número 185 de 2015, de autoria do vereador Heriberto Rafael, do projeto de lei 212 de 2015, de autoria do vereador Almir Fernando. Pronto, senhor presidente. Há uma solicitação e votação em bloco. Não havendo nenhum vereador nem a liderança sendo contrária, a mesa acata. Em discussão. Senhor presidente, só uma correção. É porque estava colado aqui as duas páginas. Além desses pareceres, tem um parecer referente ao projeto de lei 86, de autoria do vereador Stefano Menudo, o projeto de lei 120 de 2015, de autoria do vereador Almir Fernando, o projeto de lei 180 de 2015, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto, projeto de lei 185, de autoria do vereador Heriberto Rafael, projeto de lei 212, de autoria do vereador Almir Fernando. São esses os pareceres de redação, senhor presidente. Bom, seguindo a solicitação, colocamos em bloco. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Tudo. Aprovado. Dois projetos de segunda discussão, senhor presidente. Há uma solicitação da vereadora Isabela de Rodão para que também sejam colocados em bloco os dois projetos. São dois projetos de maioria simples. Projeto de lei, os pareceres 15 de 2016 e 41 de 2016, referente ao projeto de lei 231 de 2015, de autoria do vereador Osmar Ricardo, e a segunda discussão dos pareceres 674 de 2015 e 460 de 2015, referente ao, opinando pela aprovação do projeto de lei número 109 de 2015, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 826, 666, 104, referente ao projeto de lei 190 de 2015, de autoria da vereadora Michele Collins. Senhor presidente,
É uma questão de ordem. Nós já aprovamos aqui uma lei de minha autoria idêntica e foi vetada pelo prefeito Geraldo Júlio, mas não houve apreciação do veto. Por isso, inclusive, que este projeto foi retirado de pauta. Voltou para as comissões e agora está regressando. Não sei se houve algum tipo de... Sim, mas apresentou a emenda e modificou substancialmente o projeto de lei, porque senão não caberia, na medida que a gente deveria aprovar primeiro, julgar primeiro, apreciar primeiro o veto. Vossa Excelência está coberta de razão, eu determino adiamento e que seja colocado amanhã o veto. Ótimo. Em pauta. Projeto retirado de pauta. Primeira discussão dos pareceres de 76/2015, opinando pela aprovação do projeto de lei 241/2014, de autoria da vereadora Michele Colles. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão do parecer 463/2015, opinando pela aprovação do projeto de lei 115/2015, de autoria da vereadora Isabela de Roldão. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão do projeto de lei 235/2015, de autoria da vereadora Isabela de Roldão. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão do parecer 349/2016, opinando pela aprovação do projeto de lei 102/2016, de autoria do vereador Augusto Carreiras. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão do parecer 708/2014, referente ao projeto de lei, opinando pela aprovação do projeto de lei 189/2014, de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão do parecer 111/2016, opinando pela aprovação do projeto de lei 189/2014, de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Projeto de lei 64/2014, de autoria da vereadora Isabela de Roldão, constava da pauta, foi pedido adiamento pela autora, senhor presidente. Aceita a solicitação da vereadora. Obrigada. Senhor presidente, eu gostaria só de fazer um convite oficial, que amanhã nós estaremos aqui, inclusive vai ser às 10 da manhã, eu não poderei estar presente na sessão, e nós vamos estar aqui no plenarinho, numa audiência pública, para tratar da questão do extermínio da juventude negra. E eu gostaria de fazer um convite a todas e todos. E aí, senhor presidente, eu até pergunto a Vossa Excelência, tema tão relevante, eu não sei como a Casa poderia se posicionar a respeito, se a gente poderia, inclusive, fazer aqui no plenário, ou os vereadores participarem, mas vai coincidir com o horário da audiência, ou da sessão, desculpe. E aí eu coloco para a mesa esse posicionamento, porque de repente não aconteceria a sessão, aconteceria a audiência pública, envolveria todo mundo. Bem, isso fica só como colocação, haja vista a urgência da discussão do tema, da temática. A gente tem recebido denúncias e mais denúncias, tem um relatório da CPI do Senado acerca do extermínio da juventude negra no Brasil, e nós vamos discutir especificamente em Recife. Mas aí fica para Vossa Excelência, juntamente com os membros, decidirem a respeito. Muito obrigada. Vereadora, a mesa entende que nas outras casas legislativas, inclusive no Congresso Nacional, as audiências públicas, elas que se coincidem com a sessão, na verdade, ela inicia cedo para quando iniciar a sessão plenária, ela ser suspensa e vir para o plenário. Aqui, como nós mudamos de horário no Congresso, é de manhã e de tarde, nós, na realidade, entendemos que a senhora faça a audiência, eu, por exemplo, na condição de presidente, e um assunto, um tema tão importante sobre a questão da raça negra, eu tentarei estar lá, e aí solicito aos senhores vereadores para que a sessão termine
o mais breve possível para que a gente possa acompanhar o plenário. Ainda consta a matéria sobre a mesa, ainda não concluiu a ordem do dia. Existe uma discussão única do parecer 329/2014 da Comissão de Legislação, opinando pela rejeição do projeto de lei 86/2014, de autoria da vereadora Michele Collins. A vereadora não se encontra. Como o projeto é pela rejeição, eu vou retirar de pauta para que ela possa se defender. Encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia, passaremos agora para o grande expediente. O único orador inscrito é o vereador Osmar Ricardo. Bom dia a todos, né? Volto aqui à tribuna para registrar o quanto Geraldo não cuida da nossa cidade. Vereadora Vera Lopes. A escola municipal fica no bairro do Barro, Doutor Antônio Correia. Uma escola tradicional daquela comunidade do Barro. A prefeitura desapropriou o terreno próximo para ampliar a escola e o que tem lá é só o terreno. A frente da escola existe, mas todo o telhado desabou. E o que a gente vê é a prefeitura pagar um aluguel caríssimo que não dá para ter o conforto para as crianças que moram naquela comunidade, vereadora Vera Lopes. Vossa Excelência que cuida da saúde, cuida da educação do povo, como médica, e o que a gente vê é o desprezo desse prefeito com a educação das nossas crianças do Recife. Eu, na minha trajetória ontem andando, não sou mais candidato, mas ando para conversar com o povo e saber o sentimento da sociedade. A gente vê o desprezo do governo municipal na questão da educação, quando a gente vê a falta de merenda, a qualidade da merenda, né, o fardamento, o material didático. A gente fica realmente, quando a gente vai lá onde as pessoas falam que tem problema nas creches, nas escolas, a gente vê uma situação delicada desse governo, uma situação que deixa a desejar a nossa educação. O vereador André Regis, que é um dos baluartes aqui nessa casa, de denunciar a questão da educação municipal, das gestões anteriores, inclusive do PT e do PSB hoje, do prefeito Geraldo Júlio, o G40, né? Ele esquece, de fato, de cuidar das crianças, porque os postos de saúde faltam remédios, falta estrutura, falta médico. E quando a gente vai no pé da denúncia, nas escolas e nas creches, a gente tem que ver a qualidade piorar. O investimento na educação que esse prefeito fez foi muito pouco. Muito pouco, talvez 10 escolas novas aí, em 4 anos de gestão, e deixando as outras abandonadas, desapropriadas, como ele fez na questão da habitação. Mas ouço o vereador André Regis. Vereador Osmar Ricardo, agradeço inclusive a menção, ao elogio ao nosso trabalho. Isso demonstra inclusive grandeza, já que nós frequentemente estamos em lados opostos. Mas eu acredito que, e como Vossa Excelência também acredita, este é um tema suprapartidário. É um tema que atinge a todos, indistintamente. Não importa a origem, não importa o gênero, não importa a cor da pele, todos serão alcançados pela falta de uma educação de qualidade na cidade do Recife. O que Vossa Excelência traz à tribuna é de extrema gravidade. Eu aqui aproveito, inclusive, para fazer a devida comunicação pública, como já fizemos desta tribuna, que qualquer pai, qualquer mãe, qualquer cidadão poderá entrar no nosso site
www.raioxdasescolas.com.br e verificar a situação da rede, inclusive verificando as condições da escola que Vossa Excelência traz como denúncia ao seu abandono na manhã de hoje. O fato é que nós temos que rever todo o sistema, todo o modelo. O modelo educacional no Recife, ele fracassou. E ele fracassou não em decorrência desta gestão, ou da gestão anterior, ou da gestão que foi anterior à anterior. Ele fracassou porque ele está estruturado em bases equivocadas. Ele não é capaz de educar a criança de forma adequada. Nossas crianças estão indo para as escolas, estão saindo no 9º ano sem saber ler, sem saber interpretar o que leem, ou seja, um alto grau de analfabetismo funcional na rede. Isso é trágico. Apenas, vereador Eurico Freire, apenas 24% de todas as nossas crianças que chegam ao 9º ano têm o conhecimento esperado na sua língua materna, ou seja, o português. 24%. Isso significa que de cada 100 crianças, apenas 24 saberão ler e interpretar um texto. Elas serão entregues ao ensino médio e no ensino médio não terão condições de acompanhar. A evasão é o caminho. Por isso, inclusive, que no entorno das escolas municipais, nós percebemos a presença frequente de jovens em idade escolar que estão passando o dia na desocupação, perdendo a sua infância, juventude e perdendo essencialmente o seu futuro. Essas crianças não terão as mesmas condições de trabalho, porque a cada ano há uma maior exigência de ferramentas de abstração. Eu falei da língua portuguesa, 24%. Na matemática, apenas 14%. Esta é uma rede, portanto, violadora aos direitos humanos, porque ela sonega dessas crianças o direito a aprender. Quando a gente percebe que o problema ele é estrutural, não é falta de recursos, não são os recursos faltando, porque nós destinamos quase 900 milhões de reais por ano nesta rede, vereador Osmar Ricardo. É o custo de 2 vias mangues por ano. 2 por ano nós entregamos a uma rede municipal de educação para educar aproximadamente 90 mil crianças, ou 70 mil crianças, e educar também os 20 mil de adultos que estão e que não tiveram, estão na escola porque estão no programa de alfabetização para adultos. Isto é trágico. É preciso que a gente pare para rever o sistema. Como é possível uma criança custar mais de R$900 por mês, vereador Jairo Brito, professor Jairo Brito, mais de R$900 por mês aos cofres públicos, ir para a escola e não aprender? Sofrer com o calor intenso, sofrer com a falta de iluminação. A gestão geral do Júlio, ela fracassou na educação. Fracassou porque não foi capaz de atingir o que nós aí da tribuna desafiamos logo no início do mandato. Colocamos como meta que deveria ter sido atingida, já que Geraldo Júlio prometeu durante a campanha que chegaria a atingir metas ousadas para o IDEB. A sua gestão é entregue ao próximo prefeito, espero que não seja ele próprio, com o IDEB inferior à média nacional. Isto é uma tragédia, considerando que nós temos a 5ª pior capital do Brasil em termos de educação. Não dá para suportar mais tanto tempo, e acredito que essas casas alugadas, essas casas que não são casas, não são escolas, elas precisam ser fechadas. A gente precisa ter um amplo programa de criação de novas escolas. E aí também eu tenho que fazer a menção à gestão atual, que ele, no primeiro momento em que foi abrir uma escola em casa alugada, nós protestamos, nós denunciamos, e essa não passou a ser a prática da atual gestão. Mas esse tema é um tema suprapartidário. Parabenizo Vossa Excelência por ter trazido à tribuna, nesta manhã, tema de tal relevância.
Sem educação não há futuro. E este é o momento adequado para a população discutir educação, independentemente da coloração partidária. Se com a sua gravata vermelha ou se a gravata verde do Eurico Freire, este é o momento em que todos nós devemos lutar por uma educação que dê decência, que dê prosperidade para a nossa cidade a partir da educação. Uma criança educada será um adulto que vai trabalhar, vai pagar impostos, vai contribuir para a sociedade. Uma criança que não for educada, ela vai entrar na idade adulta dependendo da assistência do Estado, dependendo de uma bolsa. Não porque ela não era capaz quando criança, mas sim porque ela foi vítima de um sistema opressor, um sistema violador de direitos humanos. Muito obrigado pela parte e desculpe ter excedido até meu tempo regimental. Vereador André Regis, incorporo sua parte, entendendo que a educação é prioridade para qualquer município, para qualquer gestor, né? Porque são as crianças educadas que vão elevar nossa cidade, nosso estado. Mas ouço o professor Jário Brito. Vereador Osmar Ricardo, Vossa Excelência traz um tema de grande relevância para o Brasil, para os estados, para os municípios, para nosso país. Veja, você, para estudar a educação, para avaliar a educação, você tem que avaliar no contexto federal, estadual e municipal. Foi dito aqui pelo vereador André Regis que a média do Brasil não está sendo um valor em que o município do Recife não vem alcançando. Mas Vossa Excelência tem que analisar que nesses últimos 12 anos, governo nenhum na história do Brasil, independente aqui de questão política, fez tanto projeto para a educação como o governo dos partidos dos trabalhadores. Eu vou dar alguns exemplos. No âmbito nacional, nós fizemos 250 instituições federais de ensino, antigas escolas técnicas. Nós fizemos 28 universidades federais. Levamos o ensino aonde não tinha nos interiores. Vários programas, como o FIES, como o ProUni, como o Pronatec. O Brasil Sem Fronteiras, que agora no governo de Temer, o governo golpista, está se acabando e está se cortando. Eu vou concluir, presidente. Está se cortando até valores substanciais para o orçamento da educação. Eu fico pensando, como é que esses governos usam metodologias políticas para a educação equivocadas. Foi dito aqui pelo vereador André Regis que fracassou os governos anteriores da educação. É um equívoco. O governo do PT, ele trouxe o aluno que não tinha acesso à escola, que morava lá no bairro, lá nos Alagados, para a escola. Daí, a quantidade de escolas que foram alugadas nas regiões de pobreza, como Casa Amarela, como o Coque, Sítio das Palmeiras, onde eu moro, aqui em Santa Amaro, onde Vossa Excelência tem base. Isso trouxe o aluno pobre para a escola. Que o aluno não podia ficar fora de aula. Não podia. E a nossa metodologia, ela trouxe o aluno para a sala de aula. E mais. Nós demos fardamento no primeiro dia de aula. Os alunos antigamente, nos governos passados, aí sim, o aluno tinha 2 irmãos, tinha que estudar em turnos diferentes. Por quê? Porque só tinha um fardamento. E o da manhã tinha que ser usado para o da tarde trocar e vir. Primeiro dia de aula, nas gestões nossas,
todo aluno recebia o kit e ia estudar. Evidentemente que o vereador André Regis tem razão. Esse modelo era para ser aperfeiçoado e mudado também. Mas você não pode pegar uma educação, um processo e tirá-lo todinho. Como quis fazer, viu, André? Seu governador lá em São Paulo, do PSDB, Alckmin, quando quis fechar as escolas e os alunos foram para ruas, ocuparam as escolas públicas estaduais, porque os alunos iam ficar sem aula. O modelo ia ficar elitizado, ia ficar centralizado, os alunos teriam que sair de longe para uma escola de qualidade, mas como teria passagem? Como é que podia? Lanche. E esse modelo foi equivocado, reconhecido pelo governador e retirou a metodologia de acabar com as escolas e continuou. Agora, aperfeiçoar precisa, André, você tem razão. Precisa valorizar o professor, precisa valorizar o técnico de apoio educacional, precisa melhorar o ambiente das escolas, climatizar, como Vossa Excelência tem um trabalho muito bem aqui. Precisa avaliar, dar condição para o professor, a forma de capacitação, para ele dar condição para que o aluno melhore. Saia dos 20 e poucos %, como Vossa Excelência colocou, de êxito na matéria português. Agora, o governo do PSB não avançou nisso. Não avançou. Foi o CEMES que nós deixamos, o projeto foi feito. E só. Algumas escolas e só. Portanto, vereador André Regis, esse modelo educacional é um modelo que precisa ser aperfeiçoado. Mas nós não podemos deixar o aluno lá da escola pobre, lá do bairro pobre, sem ter acesso à aula numa escola perto da casa deles. Evidentemente que sim, tem que cortar verbas de publicidade, cortar verbas que não conduz com a melhoria da educação no Recife, e nem para nada, e investir sim nessa escola, comprando terreno, criando escolas, fazendo CEMES de qualidade, mas lá onde o aluno mora, lá no bairro pobre, para poder eles terem acesso e ter um ensino de qualidade, para poder desenvolver um trabalho futuro e ter o acesso ao mercado de trabalho. Obrigado, desculpe prolongar, mas é assim que eu vejo a educação. Muito obrigado, irmão. Obrigado, vereador Jairo Brito, incorpora a sua parte. E é bom registrar aqui o que foi prometido pelo prefeito Geraldo Júnior, que não vem sendo cumprido. Nem nos postos de saúde e nem nas escolas. Mostra o abandono da saúde e das escolas da educação municipal ao Deus dará. O governo que não investe, o governo que se viesse juntando, vereador, os 4 anos de aluguel a R$6.000, tenha construído uma boa escola naquela comunidade do Barro. A gente aguarda que o prefeito melhore, que tente buscar a solução para a educação em Recife, que eu tenho certeza que ele não vai, vereador André Regis, governar essa cidade novamente. O povo sabe das promessas dele, não nada de cumprimento de tudo isso que ele botou no papel, né? E eu acho que o povo não vai votar num prefeito que está sendo investigado na Operação Lava Jato, na turbulência, na VPlay. Não sou eu que estou dizendo, é o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Então eu acho que a sociedade recifense sabe de fato quem vai votar em quem tem trabalho e quem tem história na cidade. Vereador Jairo Brito. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância aí do tempo. Obrigado. Senhor presidente, eu gostaria de usar a palavra em decorrência do ter sido citado pelo vereador Jairo Brito e de forma a ter a necessidade de defender-me. Vossa Excelência tem 3 minutos por ter sido citado. Senhor presidente, eu lamento profundamente que o vereador Jairo Brito continue com a mesma linha de defesa de um sistema que fracassou. Quando eu digo que o sistema fracassou e que é preciso que a gente tenha a grandeza, inclusive para ir além
de questões partidárias, é porque o sistema é incapaz de educar, vereador Jairo Brito. Esse sistema, ele entrou em colapso. Quando o Partido dos Trabalhadores assumiu a prefeitura, a rede tinha 95 mil crianças no fundamental. Hoje a rede tem 65 mil crianças. 30 mil crianças saíram da rede. A pergunta é, por quê? Houve uma alteração na taxa de natalidade significativa para que a rede fosse reduzida em 1/3? Não. O fato é que a rede, ela afastou as crianças da escola pública. O pai que pôde retirou a sua criança. A rede privada do Recife é a maior rede privada das capitais brasileiras. E é a maior porque a rede pública não é capaz de educar. Isso é trágico. Vossa Excelência, quando defende este modelo fracassado de abertura de casas, que não são escolas, para aceitarem crianças, essas casas abertas, elas são espaços violadores de direitos humanos. Não há como brincar, não há como aprender no calor intenso, na falta de luminosidade, na falta de espaço. Isso é opressão. Nós temos uma rede que não consegue atingir nenhum tipo de padrão aceitável do ponto de vista da sua utilização racional dos seus recursos. Nós temos 65 mil alunos do fundamental e mais os 20 do ensino à noite, para os que não aprenderam a ler, os adultos, para 320 unidades. Não há escala, vereador Jairo Brito. Por isso que não há educação física nesta rede. Não há educação física. Nós estamos em tempo de Olimpíadas e nós não podemos esperar que desta rede do Recife surja, vereador Davi Muniz, um único atleta, porque a prefeitura, de um orçamento de quase R$1 bilhão, destina R$6 mil por ano para comprar material esportivo. Isso significa que não há esportes. Como é que se pode conceber uma escola que é desprovida de aula de educação física ou de esportes? Esse sistema fracassou, esse sistema precisa ser revisto, independentemente de ser Geraldo Júlio, João Paulo, Daniel Coelho, Carlos Augusto, Priscila Krause, qualquer outro candidato a prefeito que chegar no 1º de janeiro de 2017, deverá ter uma nova postura. E é possível fazer. Sobral, há 10 anos, tinha o mesmo desempenho do Recife. 4,1 no fundamental. Sobral hoje, a média, vereadora Isabela de Roldão, é 8. Média 8. As crianças em Sobral, em condições, inclusive, adversas, em decorrência de menos investimento na educação de Sobral, aprendem e é um modelo de sucesso. Nós podemos seguir essa linha, não é preciso nem ir muito longe. Eu acredito que este é o caminho e lamento que o vereador Jairo Brito, ele venha fazer a defesa do indefensável. É preciso que a gente reveja urgentemente a forma como a gente trata as crianças. Muito obrigado. Eu não vou citar, não vou polemizar, não. Eu não posso estar mantendo ping-pong. 20 segundos. O que eu estou defendendo é a melhoria das condições dos edifícios. Agora, não pode fazer como o governador do PSDB fez em São Paulo, fechar as escolas. Porque os alunos precisam das escolas nos bairros carentes de Pernambuco, de Recife, nas escolas perto. Agora, precisa cortar a verba de educação, de comunicação, de propaganda, para investir, sim, nesses prédios e dar condição para o aluno estudar e para o professor ensinar. Muito obrigado. Não havendo orador inscrito, declaro encerrada a sessão, convocando a outra amanhã no horário regimental.